Eu quero, inicialmente, cumprimentar todos os presentes aqui neste importante seminário, promovido pelo CEBRID, o 4º Simpósio Internacional de Cannabis Medicinal. Eu quero cumprimentar os membros desta mesa, Dr. Edisaldo Carlini, representante do CEBRID, o Vittore Maximiano, secretário nacional de Senad, e também o Rafael Zanato, do Grupo Maconha-Brás. Eu não pude participar dos 3 dias desse seminário, mas, do pouco que eu pude ouvir aqui, esse seminário acho que toca a todos. Os depoimentos que eu pude ouvir aqui do Rafael, o depoimento da Thaís, que teve câncer e, durante o seu parto, descobriu câncer e se curou do câncer e se utilizou da cannabis. O depoimento da Juliana, que descreveu numa carta as suas dores de maneira pormenorizada, né? E a descrição dela era tão bem feita que, a cada momento que ela descrevia uma dor, parecia que eu estava sentindo aquela dor junto com ela, né? E ela pedia para o Dr. Carlini que resolvesse esse problema. Ela disse: olha, Dr. Carlini, o senhor é um especialista, por favor, resolva esse problema, compartilhando da sua dor. Também, ao conhecer o depoimento dos pais, né, do Norberto Fischer e da Catiele, né, do cotidiano da vida da Anne, aquela garota maravilhosa que está ali, né, e o sofrimento, acho que todos nós nos perguntamos o seguinte: por que nós estamos dedicando tanto tempo para um tema tão óbvio, para um tema tão simples de resolver? O que impede solucionar esse problema? O que nos impede resolver esse problema, já que, se eu for ao hospital e tiver uma cirurgia, ou estiver vivendo um momento de profunda dor, o médico vai me dar um remédio à base de ópio, que é 10 vezes mais forte do que a cannabis. E aí o que nós nos perguntamos: por que nós, no nosso Brasil, não resolvemos esse problema? Agora, eu acho que nós estamos vivendo um outro momento, um momento que vocês estão construindo. Os relatos feitos aqui, a mobilização das famílias, a forte ação de vocês está mudando essa realidade. Essa realidade está sendo modificada. Na segunda quinzena de dezembro, estivemos eu e o Dr. Carlini na Anvisa. E tivemos numa audiência com o Dr. Dirceu Barbano e fizemos uma petição pedindo ao Dr. Dirceu Barbano que liberasse a importação e a produção de medicamentos à base de cannabis sativa. E naquela petição, o Dr. Carlini deu uma base científica à petição, indicando quais doenças que são passíveis de tratamento com cannabis sativa, e anexou os depoimentos, cartas que ele foi recebendo ao longo da sua vida profissional, para, digamos assim, trazer algum tema do ponto de vista do sofrimento humano e da necessidade do atendimento a esse sofrimento humano. Naquela petição, assinada por ele e por mim, nós indicamos
inclusive o dispositivo da lei de drogas que permite o uso médico da cannabis sativa. Não é isso? E, no diálogo que nós tivemos com o Dr. Dirceu Barbano, ele disse que ele é um especialista em fitoterapia e disse que ia estudar o tema e pedia que nós ainda não divulgássemos, porque ele queria fazer um estudo profundo e que qualquer divulgação poderia impactar na sua decisão. Recentemente, eles publicaram no site da Anvisa uma regulamentação permitindo e autorizando a importação desses medicamentos. E eu publiquei aquela decisão no meu site, igualmente. E fui questionado por uma pessoa que está aqui, Tarso. Não só questionado, o Tarso ficou bravo comigo de eu ter publicado. E ele falou para uma pessoa amiga que ele ia me dar umas porradas, porque eu publiquei aquela mentira no meu site. Aí eu pedi para a pessoa convencê-lo de não me bater, porque eu sou da paz. E como eu sou pequenininho, eu imagino que ele, sendo maior que eu, já ia apanhar de início. Então, eu falei, olha, convença que não vai ser por aí que ele vai resolver o problema comigo, porque eu não vou brigar com ele. Né? Mas peça para ele me passar um e-mail do seu questionamento. E ele passou um e-mail do descontentamento das famílias com aquele procedimento da Anvisa, e eu peguei o e-mail dele e passei para o Dirceu Barbano e falei, Dirceu, o pessoal não está satisfeito com a tua decisão. Né? E o Dirceu respondeu, dizendo, olha, as famílias estão encaminhando a importação, há uma satisfação nas famílias, mas eu vou anunciar uma medida mais forte. Espere. E eu vou mandar alguém no seminário do CEBRID para anunciar essa medida. E qual é a minha surpresa? Que no dia de hoje ele dá uma grande entrevista na Folha de São Paulo, no caderno cotidiano da Folha de São Paulo, que ele diz o seguinte: maconha pode ter princípio ativo nobre e medicinal. O diretor-presidente da Anvisa diz que a liberação de componentes da planta para terapia deve ser analisada no final desse mês. O primeiro parágrafo da notícia diz o seguinte: a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, deve decidir no final do mês se vai mudar a classificação do canabidiol, CBD, um dos 80 princípios ativos da maconha. A agência poderia retirá-lo da lista F1 de substâncias proibidas no país e colocá-lo na lista C1 de medicamentos permitidos, mas sujeitos a controle. Então, esse é o passo que está sendo dado. Segundo o diretor-presidente da agência, Dirceu Barbano, a consequência da mudança, caso ela ocorra, seria uma mensagem mais clara de que se trata de uma substância que, quando usada em dose, forma e indicações terapêuticas definidas, pode ser usada de forma segura. Entre aspas, o que está sendo demonstrado é que essa planta pode fornecer substâncias que podem ser úteis na medicina. Não se pode demonizar nem achar que, porque essa planta é a maconha, que ela não pode produzir um princípio ativo nobre e medicinal. É importante desmistificar. Então, eu creio que, se a Anvisa tomar essa decisão, ela tomou uma decisão que eu diria assim, baseada na ciência, baseada no sofrimento das pessoas e atendendo aos reclamos dessas pessoas que estão aqui nesse seminário, que fizeram de maneira tão corajosa os seus relatos. Como é generoso ouvir esses relatos. Pessoas que trazem a sua experiência pessoal, o seu sofrimento pessoal, a sua luta pessoal, como a do Rafael, que, para se tratar, tem que responder a uma legislação tão atrasada quanto a legislação brasileira. E dessa generosidade de vocês, eu acho que a Anne vai ser o símbolo que essa luta vai carregar, dessa criança que vai abrir as portas para muitos pacientes brasileiros para o tratamento com medicamentos à base de cannabis. Então, eu quero parabenizá-los por isso
e, ao mesmo tempo, fazer uma homenagem a uma pessoa aqui. Primeiro eu vi homenagem aos 2 professores das gerações anteriores àquelas pessoas que fizeram homenagem, né? Que é o professor Takahashi e o professor Zuardi, os 2 que começaram a trabalhar, noutros tempos, esse tema. E os 2 professores nos ajudam muito na compreensão desse tema no Brasil. Mas é muito importante dizer aos senhores por que os pacientes nos Estados Unidos têm acesso, por que os pacientes na Europa têm acesso e os pacientes brasileiros não têm acesso. Precisa tomar uma atitude na área médica corajosa. E hoje, aqui nessa matéria, os médicos que contrapõem a essa medida já não contrapõem mais. Então, precisou de atitudes corajosas, como essas aqui, e eu não estou vendo algum médico agora que se contraponha, né? E é importante fazer esse enfrentamento na área médica. E por isso que eu quero parabenizar os 2 professores homenageados aqui nessa manhã. Um deles oriental, né? Que zen, né? Portanto, ajuda muito a causa. Agora, eu quero fazer uma homenagem a uma outra pessoa que, para mim, é uma pessoa que é um exemplo para nós no Brasil, um cientista muito importante, uma pessoa de uma generosidade enorme, um grande cidadão, um militante dessa causa, que sempre esteve à frente dela, nunca abriu mão dela, que vai construindo no seu cotidiano, que vai juntando as pecinhas assim, e que é uma pessoa maior entre nós e que nos inspira, que é o Dr. Elisaldo Carlini, a quem quero pedir aqui uma salva de palmas, que nós fiquemos de pé para homenagear esse grande cidadão brasileiro. Porque ele faz da ciência a união dessas 2 coisas, não é? De um lado, o conhecimento científico profundo, que não se abate, e, de outro lado, ele pega ali as cartinhas das pessoas e tira xerox daquelas cartinhas, que é o mundo real, o sofrimento que está requerendo uma solução. Então, Dr. Carlini, eu quero aqui prestar a nossa homenagem, que eu acho que todos aqui prestaram ao senhor, com esse aplauso de pé, a sua luta e a sua dedicação para fazer da medicina a vocação para resolver os problemas das pessoas, num tema muito envolto de preconceito, com uma grande capa de tabu, e que precisa destruir essa capa, abrir essa cortina e dar às pessoas esse direito de ter a sua vida resolvida, e que a ciência já está resolvendo em outros países e que aqui no nosso país ainda não foi resolvido, né? Eu estou vendo aqui a presença do Vittori. O Vittori é o secretário nacional de políticas sobre drogas, né? Quando eu vi o Vittori nomeado, eu fiquei muito feliz. Porque o Vittori é um defensor público, e os defensores públicos, eles tratam a vida real das pessoas brasileiras, tratam os pobres, tratam os conflitos, e ele sabe como a política de drogas no Brasil é nociva. Ela é mais nociva do que qualquer drogas, né? Por quê? Porque na sociedade brasileira há uma compreensão
e talvez a sociedade brasileira, muito amedrontada com o tema da segurança, ela compreenda que o problema esteja na droga e não no mercado de drogas. O problema da violência no Brasil está no mercado ilegal de drogas. E as drogas mais pesadas, elas surgem da política incorreta. As drogas como o crack, elas surgem da política e não do tratamento real que nós devemos ter, racional a esse tema. Então, eu fiquei muito feliz quando o Vítor veio, como eu fiquei feliz quando o Fábio Mesquita assumiu o programa de AIDS, que ele é uma pessoa que vem da área de redução de danos, e como eu sou feliz com o nosso secretário de Política de Saúde Mental do Ministério da Saúde, e todos poderão nos colocar num outro patamar. Eu, ultimamente, não tenho falado em drogas, porque a palavra drogas, ela contém um cenário muito amplo, né? Os uruguaios, o que eles fizeram? Os uruguaios falaram, vamos tratar o tema da maconha, da cannabis. Vamos separar isso aí. Por duas razões. Eles falaram o seguinte: primeiro, o mercado de drogas é um mercado muito capitalizado e violento. E ele representa 80% do chamado mercado de drogas. Se nós recortarmos a cannabis desse mercado, e nós temos aqui a Raquel, que está aqui, a nossa grande batalhadora, eu quero fazer um depoimento. Eu não vou falar o que eu ia falar, que está há mais de 20 anos nessa luta, porque ninguém vai compreender pela idade dela que ela está há 20 anos nessa luta, não é isso? Mas eu a vi sempre nessa luta, e os uruguaios, o que eles fizeram? Eles recortaram. Eles fizeram o seguinte: nós precisamos esvaziar economicamente esse mercado ilegal, e a cannabis representa 80% desse mercado ilegal, vamos recortá-la para esvaziar economicamente o mercado de drogas e retirar a sua força econômica que compra armas, contrata jovens e que faz com que esses jovens sejam presos. Então, o que os uruguaios fizeram? Sabiamente, eles recortaram o mercado da cannabis, tiraram desse tema, fizeram uma regulação restrita, porque eles também enxergavam que ali tinha um outro ingrediente que, sabiamente, eles nos mostraram, que eles chamavam do efeito gôndola do mercado de drogas. Eu, sábado passado, precisava comprar uma bolachinha no supermercado. Uma bolachinha. Tinha que comprar só aquela bolachinha. Entrei no supermercado e saí com 12 produtos do supermercado. Não é isso? É o efeito gôndola. Você vai passando e vai vendo e vai levando. E o que o mercado de drogas faz? Ele faz o efeito gôndola. A pessoa vai comprar cannabis, aí lhe oferecem outras drogas, ou, através do vínculo, dívidas, ele se envolve muito mais. Nós precisamos tratar esse tema no Brasil. Eu, no Congresso Nacional, achei que não era conveniente fazê-lo nesse ano, tendo em vista a repercussão eleitoral. Os brasileiros que estão aqui viram qual foi a repercussão eleitoral do debate sobre aborto na última eleição. Então, aquilo contaminou a eleição. E dois colegas fizeram, o Jean Willis, do Rio de Janeiro, e um outro deputado chamado Eurico Júnior, do Rio de Janeiro. E os dois me procuraram e falaram: Paulo, nós gostaríamos que você fosse o relator desse projeto. Então, eu quero fazer a relatoria, mas vamos fazê-lo depois de outubro, para que isso seja feito num clima suave de debate no Brasil. Mas nós precisamos resolver esse problema. E por isso que eu falei do Vítor. Nós precisamos ajudar a Anvisa a resolver rapidamente esse problema do acesso ao medicamento, através dessa reclassificação, permitindo que laboratórios brasileiros produzam e depois evoluindo para outras formas de obtenção desse produto, que não precisam ser apenas através da sua síntese química e farmacêutica, mas que você possa, para o paciente que precisar, consumir o produto de outras formas, tá certo? Mas nós precisamos resolver o problema aqui médico.
E por isso que eu quero aqui dizer que a minha esperança é que essa decisão da Anvisa seja favorável. E que para que ela seja favorável, será muito importante que vocês se manifestem. Vocês se manifestem. Continue, Catiele, né, e Norberto. Eu achei tão bonita a entrevista que vocês deram recentemente para um dos sites, né, que humaniza muito esse debate e cria uma situação definitiva para esse debate, né? Quer dizer, e é da generosidade de vocês a nossa possibilidade de resolvê-lo, não só de vocês, mas de todos que estão aqui, e não só daqueles que têm têm algum problema que requereram o uso da cannabis, como também dos ativistas. Eu estou vendo vários deles aqui, profissionais de diversas áreas do conhecimento que estão aqui, ou ativistas que querem modificar essa política. E é por isso que eu acho que é importante que vocês se manifestem para todas as autoridades públicas, não só para o presidente da Anvisa, mas para todas as autoridades públicas, o presidente da República, da necessidade de ter uma decisão favorável da Anvisa que possibilite que nós consigamos dar esse passo nesse mês, e aí nós vamos pensar outros passos, né? Algumas pessoas ficam perguntando por que você está começando o debate por aí. Esse debate precisa ser resolvido já. Eu não posso dizer, não, até resolver todo o tema, eu vou esperar para resolver o tema do medicamento, não. Nós temos que resolver o problema do acesso ao medicamento. Nós poderemos... Outro dia, o doutor Carlini, quando você vai com milho, ele volta com fubá, não é? Ele estava discutindo como é que fazia e já trouxe o presidente da Associação dos Laboratórios Genéricos do Brasil. Não era por acaso que o cara estava lá, né? Quer dizer, ele já estava pensando como que os laboratórios podem produzir, porque não deve ter nenhum tipo de segredo, né, de fórmula tão difícil de resolver de uma planta tão conhecida no Brasil, não é isso? Não, tão cultivada, me parece, no Brasil, né? E consumida. E é por isso que o doutor Carlini já fez o link industrial, e eu fiz uma provocação naquele seminário, dizendo, olha, por que você, falei para o representante da indústria, por que vocês da indústria não enfrentam esse tema? Por que o Brasil precisa importar medicamento dessa natureza? Isso deve ter uma fórmula tão elementar que os laboratórios brasileiros podem fazê-lo, mas nós vamos resolver imediatamente o acesso, e o acesso imediatamente vai se dar por meio da importação, né? E depois nós temos que abrir os demais canais, como eu vi aqui no seminário, o tema daqueles que precisarão fumar a substância, outros que terão que ter outros medicamentos, enfim, nós precisamos resolver. Eu gostei muito do depoimento da Raquel, quando ela diz que, para algumas doenças, você vai ter modelos, métodos de uso diferenciados conforme a doença, não é isso? Que tipo de substância ajuda e como é que você vai absorver essas substâncias. Isso nós temos que abrir a porta, e esse não ser o último seminário, não é isso? Então, no quinto, nós vamos discutir um tema, no sexto, outro tema, no sétimo, outro tema, no oitavo, outro tema, até o 100º seminário, não é isso? Não? Por isso, eu quero também, termino a minha fala pedindo a vocês que se mobilizem nesse período para que... Eu estou vendo aqui o pessoal que está produzindo um filme, eu estou vendo aqui também vários ativistas que possam ajudar nessa causa. Nós precisamos resolver essa causa e trabalhar inicialmente para esse mês, com muita intensidade, a solução desta causa. E aí nós vamos para as demais etapas que são requeridas. Esse não será, né, doutor Carlini, o último dos seminários. Por isso, eu acho que esse mês é um mês de grande mobilização, e sugiro que vocês todos
participem dessa mobilização. E quero dizer, Tarso, que você não devia ter essa intenção de me bater por 3 razões. Porque eu sou da paz, porque eu sou pequeno, porque eu estou junto com vocês para a gente ir até o final dessa luta, né? Até depois do final. Obrigado pela atenção de vocês. Um abraço. Agora para o nosso secretário nacional de Política de Drogas, o Vitor, mas parece que a Catiele pegou o microfone, ela vai se posicionar ali, né, Catiele? Primeiro, eu queria dizer que o Tarso é menor que você, então, de repente... Mas é mais forte, eu andei abraçando ali, eu vi que ele está informe, eu não estou. Então, Paulo, a colocação que você leu do depoimento do Dirceu, eu acho que estava no tempo verbal errado. Ele falou que iria na lista. Eu acho que ele já devia estar na lista. Olhando pelo ângulo que o doutor Carlini está há anos, luz na frente dessas pesquisas. Então, acho que é uma coisa que já deveria ter sido feita no primeiro simpósio que ele fez. Sabe, uma coisa que já deveria ter sido ouvida pela Anvisa. Então, eu peço a vocês, tanto ao Vitori, né, perdão, e a você, que realmente façam pressão na Anvisa, para que eles percebam o desespero das famílias. O sofrimento humano tem que ser levado com mais seriedade. Eu entendo perfeitamente que nós estamos engatinhando ainda, que tem que ter muito mais pesquisas, apesar de que já tem muitas, né, doutor Carlinhos, sobre o assunto. E essa urgência é um pedido de mãe. É um pedido de mãe que recebe centenas de mensagens por semana de outras mães tão aflitas quanto eu, vendo seus filhos convulsionando o dia inteiro. E não é só, eu não só peço que eles avaliem o CBD, como todos os outros, como os canabinoides, o THC, e que isso seja feito com mais agilidade, porque o nosso tempo é diferente do tempo de que a Anvisa analisa as coisas. Obrigada. Obrigado, Catiele. Eu passo a palavra, então, agora ao doutor Vitori,